Eu só queria dizer, dar um pequeno testemunho. Para mim é muito importante ter hoje aqui estas pessoas todas. Porque de alguma forma também estiveram ligadas ao meu percurso e com as quais eu aprendi imenso. Em determinada altura, por motivos que agora também já não me interessam, a Jacinta acabou por ter que ir embora desta escola. E eu, que já a conhecia, fui trabalhar com ela 3 anos ali no Bom Sucesso, no Bom Pastor. E para além de toda a presença da Jacinta, para além do trabalho enorme da Jacinta, eu não posso esquecer uma coisa, é que todos os dias, na hora do lanche, era a Jacinta que eu estava a puxar na minha chave. E o carinho com que ela fazia isto era uma coisa que ainda não me explica. Ficou até os dias de hoje. A gente já me inscrevi há uma série de anos e eu acho que isto se mantém, esta ligação. A minha preocupação era que a pessoa se sentisse bem. E vivemos ali momentos muito complicados. Vivemos ali a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo. E nós, em pânico com aquilo que iria acontecer, e sem saber como é que os miúdos que não tinham percebido coisa nenhuma, se a gente havia de contar, não havia de contar, etc. Imensas coisas que vivemos, e eu acho que é de todo importante prestar esta homenagem à Jacinta por tudo o que ela fez, porque ela nos lançou as sementes. Depois, recordar também a Júlia Maria, que foi sempre para mim uma referência enorme em tudo. No braço direito. Sempre. No braço direito. E sempre por todo o percurso que aqui fez, não somente pela professora de português e de francês e essas coisas todas que foi, pela coordenação que fez, mas também por muito material que a Júlia nos deixou e que nós vemos agora, passados não sei quantos anos, e aquilo ainda é tudo muito atual. E a Júlia é uma memória viva. Eu no outro dia fui à casa dela e a Júlia consegue-nos mostrar fotografias de alunos de há 40 anos atrás e conhece o nome deles todos. E por esse seu percurso aqui, depois por ter-nos chamado a atenção para uma coisa que agora nos pode parecer até de sumenos, mas a determinada altura ela disse-nos: porquê é que os alunos surdos aprendem melhor francês que português? É porque provavelmente o francês é a língua estrangeira e o português não. E é ensinado como língua estrangeira. E portanto essa referência foi para mim sempre importante. Depois homenagear o Vieira, foi sempre uma pessoa com quem eu tive uma grande relação. Aqui também depois no Piaget, com quem trabalhei, me chamou também para a Portugalense para imensas coisas. E que é muito responsável por muitas coisas que também foram feitas na educação de surdos. Logo pelo gestuário, logo por imensas coisas. E foi uma das pessoas que eu entrevistei na minha tese e que uma vez lhe perguntei: e o gestuário? E ele disse-me esta coisa: um dia que houver um museu da educação de surdos, o gestuário deve estar logo à porta. E está. E esta imagem que eu faço a ele, porque todos nós lhe devemos muito do seu batalhar, de todas essas situações. Depois o Nogueira, que a história que eu tenho com o Nogueira é que nós íamos os dois a Lisboa, não nos conhecíamos, e ele liga-me lá para o Covelo, que eu estava na altura, e a gente combinou de se encontrar na cantina em Santa Catarina. E como não nos conhecíamos, eu disse: eu tenho barba, e ele respondeu-me: eu também. E foi assim que a gente se encontrou. Em 82 ou 83. Qualquer coisa, fomos fazer uma ação a Lisboa. Fomos a Lisboa, estivemos lá durante 15 dias, não foi? Foi bastante. Portanto, foi quando soubemos de várias maquinaria que tinha vindo, que nunca sequer foi usada. Estava... Nem desalfandegada. Não. Desalfandegada já estava. Em Lisboa. Portanto, estava lá nas arrecadações da 24 de julho. E que mostraram-nos várias coisas que nós nunca imaginávamos que afinal tanto podia ser usado com este tipo de alunos, e mas só dizer que ainda estava tudo encaixotado e durante anos antes que esteve, se foi usado, nunca tive conhecimento. E que havia um programa que era o Visa e Fala, que estaria por alguns por aqui, e que estava em riscos de ser perdido, porque os suecos tinham oferecido a Portugal e Portugal não pagava os direitos de alfândega.
e aquilo estava quase a ir para trás. Pronto, e a partir daí a gente manteve sempre este contacto e o Nogueira é a pessoa que mais anos tem nesta casa. Sim, em termos, 40 e não sei em quantos termos anos. da escola, sim. E daí todo o interesse nisso. Lembrar também a Natália, que foi obviamente uma pedra-chave desta escola e deste agrupamento durante muito tempo, que foi também uma pessoa que lutou muito para que esta escola fosse escola de referência. Quando já existia um papel a dizer que não era a escola de referência, que era a Nazone, mas a escola toda se uniu e batalhou nessas coisas. E nós temos aí um portfólio que ela fez para uma das visitas, e entre os quais um documento onde o Vieira faz um elogio, por assim dizer, à Natália, relativamente àquilo que ela fez. Recordar também o Carlos Ferreira, que foi alguém que passou por nós aqui, desapareceu em circunstâncias que todos nós ainda lamentamos, mas que foi sempre uma referência para os surdos desta escola. Alguém que tinha um sonho, e eu só tenho pena que ele não tenha concretizado esse sonho, que era de ser professor. E, portanto, representa-se de alguma maneira todos aqueles que desejaram ser um pouco mais em termos de surdos. Depois, recordar a Maria Lé, que muitos provavelmente conhecerão, e foi a pessoa com quem eu comecei a trabalhar e que era na altura coordenadora da região norte. E embora tenha criado, em determinadas alturas, alguns empecilhos relativamente a Paranhos, é uma pessoa que foi importante na educação de surdos. A Maria Augusta Amaral, que foi uma pessoa muito importante no Jacó Rodrigues Pereira, em Lisboa, que pegou muito na questão bilingue em Lisboa e muito na gramática da língua gestual, e é uma pessoa muito de referência que tem uma ligação importante, e eu acho que um marco importante na educação de surdos. A Isabel Amaral, que foi terapeuta da fala, agora já está reformada, mas que também, de alguma maneira, abriu muito o campo para que a terapia da fala não fosse apenas aquela coisa de arrancar os fonemas, mas fosse uma terapia ligada à comunicação, e foi extremamente importante nesse aspecto. E eu acho que me falta uma pessoa. A Orquídea. E a Orquídea, que também ficou de vir um outro dia, pelo seu papel importante no desbravar destas questões em termos do ensino superior, e ter conseguido criar várias estruturas ligadas à Faculdade de Psicologia que permitiram que a educação de surdos tivesse uma dimensão maior. Foi um pouco essa razão. É claro que poderíamos dizer, poderiam ser outras pessoas, outros 10, outros 20, etc. Mas quisemos simbolizar estas pessoas tão diferentes um pouco daquilo que são as memórias da educação de surdos. E de um pouco aquilo também de que, como a Jacinta disse, foi o lançar destas sementes. A minha preocupação muitas vezes é os vindouros, quem cá está e quem virá, tem que saber estas coisas. Se não souber estas coisas, perde-se muito e não consegue depois perceber que muitas coisas que agora se fazem-se porque houve muita gente que deu o litro mais que o litro por elas, algumas circunstâncias até difíceis, em algumas circunstâncias até um pouco maltratadas, e é de todos justo homenageá-las e reconhecer esse seu povo. Muito bem, pessoal. Obrigada.